Muitas pessoas creem que o Velho Testamento ele não é mais válido, porque eles dizem na época da graça, então só vale o Novo Testamento. Mas a Bíblia toda fala a respeito de Jesus. Esse aqui é o santuário de Moisés. Quando Moisés saiu do Egito e atravessou o deserto durante 40 anos, Deus mandou que ele construísse um santuário. Cada detalhe aqui foi descrito por Deus. Quando eles acampavam, as 12 tribos de Israel acampavam dessa maneira, tudo muito organizado. A Bíblia diz quantos homens adultos havia em cada tribo. Na tribo de Judá, 74.600, Issacar, 54.400. Então ele dá o número de homens adultos de cada uma das tribos de Israel. E elas acampavam dessa maneira, em volta do santuário. A cada 3 tribos, uma comandava todos esses homens. Então aqui, na tribo de Judá, Issacar e Zebulon, era Judá que comandava esse bloco. Aqui Ruben, Simeão e Gade, era Ruben que comandava todos esses homens. Efraim, Manassés e Benjamim era comandada por Efraim. Dan, Aser e Naftali era comandada pela tribo de Dan. Se você somar a quantidade de homens adultos, porque eles só contavam homens adultos no censo, se você somar quantos homens adultos Judá comandou, quantos homens adultos Ruben comandou, quantos homens adultos Efraim comandou e quantos homens Dan comandou, você vai chegar nesses números aqui. Os levitas acampavam assim, ao redor do santuário. Os levitas eram constituídos dos coatitas, 8.600, gersonitas, 7.500 e meraritas, 6.200 homens. Eles acampavam sempre em volta do santuário, porque os levitas é que manuseavam todos os móveis do santuário. Se você fizer uma soma, Judá comandava Issacar e Zebulon. Se você somar as 3 tribos, vai dar um total de 186.400 homens adultos. Dan comandava Aser e Naftali. As 3 tribos somavam 157.600 homens. Efraim, 108.100 homens. Ruben, 151.450 homens. E os levitas era menos, era 22.300 homens, constituídos pelos coatitas, gersonitas e meraritas. Então, quando eles paravam e acampavam dessa maneira, montavam o santuário que Deus ordenou que se construísse, e eles acampavam sempre nessa mesma ordem. A porta de entrada do santuário era sempre virada para o lado leste, que é o lado do nascimento do sol. Se você visse esse acampamento do ar do alto, você veria esse formato aqui. As tribos comandadas por Judá. Eram mais pessoas, então as suas barracas eram mais compridas, iam até aqui embaixo. Ruben e Dan era quase a mesma quantidade de pessoas. Efraim, 108.100 pessoas, menos do que Judá. E aqui no meio, os levitas. Então, se você olhasse esse acampamento do alto, você veria isso aqui, o formato de uma cruz. O que significa isso aqui? Vamos ler alguns textos para entender melhor. Êxodo 25, verso 8. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Santuário aqui é aquele santuário que a gente viu que as tribos acampavam ao redor.
E por que Deus mandou que fizesse um santuário, que em hebraico é Mishkan, que significa tabernáculo, habitação? Por que Deus mandou que eles construíssem um santuário? Para que eu possa habitar no meio deles. Habitar é a palavra hebraico shakan, que é uma palavra que tem muita relação com a palavra Shekinah, que é a presença física de Deus. Então Deus queria habitar de maneira física no santuário, no tabernáculo, na tenda. E quem é que queria habitar no meio do povo? Vamos ler um outro texto. Evangelho de João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, o Verbo aqui que estava com Deus no princípio também era Deus. Quem é o Verbo? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então o Verbo é Jesus Cristo, que se tornou carne e habitou entre nós. Então ele está falando de Jesus. Diz que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, no grego, é a palavra skenosen, que significa habitou, mas o significado mais correto de skenosen é tabernaculou. Olha só, montou a sua tenda, habitou, tabernaculou, no sentido de que ele se fez carne e habitou, skenosen, habitou ou tabernaculou. Lembra aquela palavra lá do santuário? Então, quem é o Deus que veio e habitou no santuário? O santuário é um símbolo do próprio Senhor Jesus Cristo. É Jesus que queria habitar no meio do povo. Skenosen, tabernaculou. É por isso que o formato do acampamento ao redor do santuário tinha o formato de uma cruz. A cruz de Jesus Cristo. Porque Jesus sempre quis habitar com o seu povo. Amém?